quem é que ficou? Os pobres. Ficaram ali todas aquelas pessoas que não tinham condição de ir para a Babilônia. Os doentes, né, os feridos, aqueles que, com a triagem que houve ali, foram considerados inaptos para a viagem, e também pessoas que não tinham conhecimento, por exemplo, não sabiam ler, não sabiam escrever, considerados ignorantes. Então esses aí não serviriam para morar na Babilônia, não desenvolveriam alguma coisa na Babilônia. Então eles ficariam. Outros ali na triagem que foi feita, até mortos foram considerados assassinos, perigosos e tal, e ali já ficou por ali mesmo. E esses que não poderiam ir para a Babilônia como prisioneiros, não seriam aproveitados lá para nada, foram deixados na terra, e Gedalias foi colocado então para governar sobre eles, na cidade de Mispa, que ficava bem pertinho de Jerusalém. Jerusalém estava toda sendo ainda com fogo aceso para todo lado, queimada, destruída. Ali era uma cidade agora cheia de corpos, de mortos por toda parte, e doenças estavam se alastrando por toda parte, então não era bom ficar ali. E eles ficaram na cidade próxima. Então para ali mesmo foi Jeremias ficar com o povo. Nós sabemos que ali em Mispa, Gedalias foi avisado que Ismael estava tramando contra ele, mas ele não deu ouvidos, achou que era mentira, que não ia acontecer nada disso, já que ele tinha sido colocado para governar sobre o povo pelo próprio Nabucodonosor da Babilônia. Ele achou que ninguém teria coragem de matá-lo, né, de vir contra ele, porque senão a Babilônia invadiria novamente e tomaria o governo novamente. Mas depois, aí, aproximadamente de 5 anos, Ismael vem até ele, se fazendo de amigo, e acaba matando a Gedalias. E aqueles homens em volta, de todos os territórios em volta, que vieram visitar Gedalias, para apoiar Gedalias no seu governo, cerca de 80 homens, também foram mortos ali, a maioria, por Ismael e seus soldados também. É uma revolta de judeus, né, contra o governo da Babilônia, e eles queriam juntar aqueles que não foram para a Babilônia, eram fugitivos, né, aqueles que se esconderam durante a guerra, durante a invasão da Babilônia, eram aqueles que agora se juntaram para se revoltarem contra a Babilônia. Então, Ismael toma a decisão de formar um exército e governar, tomar novamente todo o território de Israel. E eles vão até Jeremias, que estava já com eles, e perguntam a Jeremias, e dizem para Jeremias: aquilo que Deus falar com você é que nós vamos fazer. Consulte a Deus por nós. E nós vamos ver que 10 dias eles esperaram essa resposta. Deus não deu a resposta imediatamente. Eles já estavam preparados para irem para o Egito. Eles queriam ir para o Egito. Eles diziam: não, no Egito não tem guerra. Lá no Egito nós estaremos protegidos de Nabucodonosor e seu exército. O Egito vai nos recolher. Mesmo depois de ter esperado a ajuda do Egito, tanto tempo que o Egito não ajudou, acabou que Nabucodonosor invadiu Jerusalém, queimou tudo, destruiu tudo, e mesmo assim eles queriam ir para o Egito. E sempre Egito na Bíblia significa pecado, significa uma ida aí em busca de uma ajuda humana e não de Deus. Sempre Egito significa aí uma saída humana, uma confiança no mundo ao invés de confiança em Deus. E após 10 dias, Jeremias então diz para eles: olha, Deus mandou dizer que não é para ir para o Egito. Se vocês forem para o Egito, vocês serão destruídos, que eu vou mandar para lá o mesmo que veio para cá. Eu vou mandar para lá fome, espada, guerra, destruição. O mesmo que veio para cá, eu vou mandar para lá. Vocês serão ditados na boca do povo, assim como Jerusalém virou. Então,
Aqueles que disseram, então, vamos confiar, vamos obedecer em tudo que você disser, Jeremias, porque nós sabemos que Deus vai falar conosco o que nós devemos fazer. Eles disseram agora, é mentira sua, Jeremias. Nós não vamos obedecer isso que você está falando. Você está mentindo, nós vamos para o Egito. E foram para o Egito e ainda obrigaram Jeremias a ir para o Egito. E Jeremias foi com eles para o Egito. E, pelo que parece, Jeremias acabou até morrendo por lá. Então foram dadas para Jeremias aí opções. Ele poderia ir para a Babilônia, poderia ficar ali na cidade de Ramá, onde estava sendo feita ali a triagem de quem ia para a Babilônia e quem ia ficar em Israel. E mais tarde ainda foi feita aí uma opção de ir para o Egito. E Jeremias, ouvindo a voz de Deus, decidiu ficar em Mispa. Acontece que, mas aqueles que deveriam, que prometeram obedecer a Deus, resolveram ir para o Egito em busca de ajuda humana. Não obedeceram a palavra que Deus lhes enviou para ficar na terra. Então Jeremias foi forçado a ir com eles. Aí não foi nenhuma opção, né? E ele fez a opção, vou ficar aqui. Mas eles levaram Jeremias à força para o Egito. Nessa lição de hoje, então, nós vamos ver aí como se desenrolou essas opções aí que foram oferecidas a Jeremias. Sendo que essa última opção não é bem a palavra opção, porque ele tomou a decisão e acabaram forçando a fazer outra coisa. Então nós vamos ver que esses capítulos finais aqui do livro de Jeremias tratam de eventos que ocorrem aí depois da queda de Jerusalém. Muita gente foi levada então para a Babilônia, enquanto uns poucos foram deixados no país. Os fatos que sucederam depois da queda da cidade demonstram então que o povo continuou distanciado de Deus. Tanto ficaram distanciados antes da destruição de Jerusalém, e quando Jerusalém foi destruída, eles deveriam agora acreditar na palavra que Deus enviara através de Jeremias e obedecer a Deus agora, se converterem, mas não, continuaram rebeldes. E quando Deus falou através de Jeremias de novo, eles desobedeceram novamente. Então nós vimos que Jeremias teve um encontro com o capitão da guarda de Nabucodonosor, Nebuzaradan, ali na cidade de Ramá, e Jeremias estava atado em cadeias, ou seja, preso, junto com os que estavam em Jerusalém, que foram levados presos. Muitos morreram, mas ali na cidade de Ramá estavam reunidos todos os prisioneiros para se fazer uma triagem, escolher quem ia para a Babilônia, quem morria na mesma hora ou quem ficava na terra. E ele ainda amarrado, quando Nebuzaradan vem até ele, reconhece Jeremias. Jeremias já era conhecido de todo o povo, por sempre dizer para o povo para não ir contra o exército da Babilônia, para se entregarem ao exército da Babilônia, porque Deus estava mandando, era um juízo de Deus sobre ele. E então, esse capitão oferece a Jeremias a opção de ir para a Babilônia, ou ele poderia ir para qualquer outro lugar, ou então ficar com Gedalias, aí na cidade de Mispa. E quando ele oferece, Jeremias fica pensando, dando a entender que não queria ir para a Babilônia. Mesmo que, se fosse escolher isso, seria muito bom para ele. Ele seria bem tratado na Babilônia, reconhecido como profeta de Deus, e ele seria até, talvez até uma autoridade, assim como mais tarde Daniel, né, foi autoridade, e os 3 companheiros de Daniel foram autoridades lá na Babilônia. Mas Jeremias fez uma opção pelo povo de Deus, os menos favorecidos. Ele fez uma opção de ficar com aqueles que estavam ali sem nenhum profeta, sem nenhuma ajuda, sem nenhum... Agora os sacerdotes não estavam podendo ajudar mais, os falsos profetas não podiam ajudar mais, os reis não podiam ajudar mais, não havia comida, não havia dinheiro, não havia nada de atrativo naquele povo, mas era o povo de Deus,
E Jeremias fez uma opção de ficar com eles, de poder ajudá-los, de poder transmitir a mensagem de Deus, a orientação de Deus para eles. E foi o que ele escolheu então. Humanamente falando, ele escolheu o pior. Ele escolheu até dar a sua vida por aquele povo. Porque a situação era muito triste daquele povo.